a lei que tutela esse cumprimento, essa execução, que é a execução penal da Lei 7.210 de 84, né? Lei 7.210 de 84. É por aí que nós começaremos a ver, porque, na verdade, conforme prevê o artigo 38 do Código de Processo Penal, é importante que se diga, aliás, do Código Penal, que o preso ele só perde o direito à liberdade, né? O único direito que ele perde é a liberdade. Então, de todos aqueles direitos previstos lá na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso, no caput, né? O caput do artigo 5º da Constituição Federal traz uma obrigação para o Estado. E qual é a obrigação que traz para o Estado? Na verdade, o Estado passa, quando eu falo Estado aqui, eu estou falando nas 3 esferas da administração pública, haja vista que existe aí a execução penal na esfera federal, execução penal na esfera estadual, ainda não tem na municipal, né? Acho que nunca vai ter na municipal, mas não tem. Então, nós temos aí, dentro dessas 3 esferas, a execução fiscal, a execução penal, né? Penal da Lei 7.210 de 84. Então, veja que nós temos aí a obrigação do Estado exatamente garantir o quê? Garantir a inviolabilidade, né? Inviolabilidade do quê? Né? Garantir a inviolabilidade do quê? A inviolabilidade dos direitos à vida, logicamente que esses direitos são direitos genéricos, né? Porque existe uma série de outros direitos que estão inseridos nesses aí, por exemplo, no direito à vida, nós temos o direito à saúde, lá do artigo 196 da Constituição Federal, temos o direito ao saneamento básico, lá do artigo da Lei 11.445 de 2003, temos direito ao tratamento de água da Lei 9.433, e assim vai, né? Então, nós temos vários direitos lá, que aqueles 5 direitos que estão lá, no caput do artigo 5º da Constituição Federal, também são previstos, porque eles representam outros inúmeros direitos que estão contidos na própria Constituição Federal, né? Então, nós temos aí a garantia da inviolabilidade aos direitos à vida, à igualdade, à liberdade, à propriedade e à segurança, né? Então, direito à segurança. Então, veja que tudo isso o preso também tem. Preso não, reeducando, né? Então, quero chamar a atenção exatamente para isso, porque, na verdade, quem está lá não é preso, ele é reeducando, né? As leis mais antigas aí tratam o termo preso, essa expressão preso, que é uma expressão que tende a assumir, não é verdade? No Brasil, nós temos uma legislação um pouco flexível, uma vez que, como já vimos, nós temos aí 3 correntes, né? 3 correntes penais que são importantes quando se estuda tanto o direito penal quanto o processo penal, né? Principalmente as leis, uma vez que as leis, seja leis materiais, ou seja, a lei que traga aí o direito penal, ou lei formal, que é a lei que traz o processo penal, né? Então, o processo penal é uma lei que traz uma série de formalidades, né? Enquanto que o direito material, aquele direito que está lá no direito penal e na legislação extravagante que nós estamos vendo, e hoje vamos ver uma lei extravagante, que é uma lei que não está no Código Penal, que é a Lei 7.210 de 84. Então, vejam que essas leis, elas são criadas privativamente pela União, né? Privativamente pela União. O Estado não pode criar leis nesse sentido, os municípios não podem criar leis no âmbito criminal, então não existe essa possibilidade. Só quem pode criar leis nesse âmbito criminal, exatamente como prevê a Constituição Federal, lá no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Então, o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, diz que é competência privativa da União criar essas leis, né? Leis que versem sobre o direito penal, ou seja, o direito material, ou o direito formal, que é o direito processual penal. Então, toda vez que fala em direito penal ou direito processual, qualquer tipo de alteração no Código Penal ou nas legislações extravagantes ou nas leis criminais, né, devem ser sempre promovidas com competência privativa pela União. Os estados não podem
e os municípios também não podem. Nem o Poder Executivo pode também criar leis criminais em função da medida provisória. Então, o presidente da República, ele pode, embora seja competência da União, o presidente da República não poderá criar aí uma lei penal, seja uma lei material, uma lei formal, por medida provisória, como prevê o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal. Né? Então, o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal, proíbe o presidente da República de criar uma lei que verse sobre direito material penal ou direito formal penal, que é o processo penal, não pode ser por medida provisória. Então, somente resta aí o projeto de lei, né? Projeto de lei, nos termos do artigo 61 da Constituição Federal. Então, dentro dessa determinação constitucional prevista no caput do artigo 5º da Constituição Federal, que é obrigação do Estado, no sentido genérico, levando-se em consideração a organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, na verdade, garantir, né? Garantir a inviolabilidade aos direitos à vida, à igualdade, à liberdade, à propriedade e à segurança. Né? Então, nós temos aí todos esses direitos que são genéricos, isso é bom que sempre se diga, e não podemos esquecer que o efeito desses direitos aí é genérico, ou seja, na verdade, o efeito, ele traz outros direitos que vêm com tipo penduricalho nesse aí, né? Então, nós temos aí o direito à liberdade. E a liberdade é o único direito que o preso perde, ou seja, o reeducando perde, né? O reeducando perde o direito à liberdade, pelo menos até o trânsito em julgado, né? Porque depois que transita em julgado, por que até o trânsito em julgado? Porque até o trânsito em julgado, todos somos inocentes, não é verdade? Então, a pessoa pode ter 1.500 processos, pode ser 2.000 acusações, está respondendo a 4.000 inquéritos policiais, né? Mas se ela não tiver uma sentença transitada em julgado, ela é primária, né? Ela está limpinha, é primária. Por quê? Porque está lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. O que diz o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal? Diz exatamente que a pessoa só pode ser considerada culpada depois que tiver uma sentença transitada em julgado. A sentença tem que transitar em julgado. Então, não basta somente aquela condenação lá do artigo 381 do Código de Processo Penal. Não adianta o juiz condenar, só condenou, ainda não transitou em julgado, então não pode ser considerado culpado, ainda é inocente. Então, mesmo com a sentença condenatória, e enquanto tiver chance de promover o direito ao duplo grau de jurisdição, né? O que é duplo grau de jurisdição? É aquele direito que todos nós temos de quando não estivermos contentes com a sentença, nós poderemos devolver para o Poder Judiciário para que essa sentença possa ser reavaliada, né? Possa ser reanalisada e, se for o caso, possa ser reformada, né? Ou seja, substituída por outro entendimento, né? Então, veja que isso é o princípio do duplo grau de jurisdição, está previsto lá no artigo 8º, número 2, a linha H do decreto 678 de 92. Que decreto 678 é esse? Na verdade, esse é o Pacto de São José da Costa Rica, né? Então, não está previsto diretamente na Constituição Federal. Os senhores não irão encontrar na Constituição Federal o princípio do duplo grau de jurisdição. Vão encontrar, logicamente, na legislação infraconstitucional, né? Com o caso, por exemplo, como exemplo, né? O artigo 593 do Código de Processo Penal, que é a apelação. Né? A apelação é uma das formas de exercício do duplo grau de jurisdição, está lá no artigo 593 do Código de Processo Penal. Assim como também tem no âmbito civil o artigo 1009 da Lei 13.105 de 2015, né? Artigo 1009 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil, né? Então, vejo que a pessoa vai passar pelo processo,
e ela, enquanto ela não transitar em julgado, ela será inocente, né? Enquanto